E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje vamos falar sobre eletricidade, certo? Os conceitos básicos para a gente entender esse conteúdo que é tão bacana. Então vamos lá? Então se liga aí e vamos lá, galera! Então, eletricidade, nossa aulinha do 9º ano, e preste atenção que vai ser demais. Pessoal, para falar sobre eletricidade, e eletricidade a gente sabe, nós vamos ter os nossos eletrodomésticos, vamos ter os nossos eletroeletrônicos, e tudo isso está envolvido com eletricidade, né? E o que seria essa eletricidade? Eletricidade é nada mais nada menos que elétrons, certo? Os elétrons estão passando por ali, é isso que significa eletricidade. Ok? Então vamos lá para a gente entender isso na prática, como é que funciona isso. Então vamos lá. Então a eletricidade ela está relacionada com cargas elétricas, certo? E as cargas elétricas elas podem ser positiva, representada pelo mais, negativa, representada pelo menos, certo? Então o conceito básico de eletricidade é isso. Então para seguir aqui adiante, vamos ver aqui um exemplo clássico aqui, ó, a lã, a lã e o bastão de vidro. Veja, observe aí que a lã ela está carregada positivamente e o bastão de vidro ela está carregado negativamente, certo? Como eu vou atritar aí, o que vai acontecer? As cargas elas irão passar de um objeto para o outro. É isso que vai acontecer, certo? Então essa fricção fez com que esses elétrons ele passasse de um objeto para o outro. Foi isso que aconteceu, certo? E aí para a gente ver melhor, entender esse conceito de cargas, certo? Eu vou dar aqui 3 exemplos básicos, certo? Para a gente ver que essas cargas elétricas elas vão sofrer um fenômeno muito interessante. Como por exemplo esse primeiro aí, ó. Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. O que vai acontecer? Elas vão ser atraídas, porque cargas diferentes elas se atraem. No entanto, eu vou ter aí, ó, cargas positiva e outra carga positiva. Peguei todo o bastão de vidro, esses dois bastões de vidro estão com cargas positivas. O que vai acontecer? Eles vão ser repulsivos, certo? Vai acontecer uma carga repulsiva, porque os dois são iguais, então vai haver um distanciamento ao se aproximar um do outro, certo? A mesma coisa acontece quando eu tenho cargas negativas. Você observa aí essas duas esferas. As duas esferas, se eu encostar muito próximo da outra, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com a carga positiva. Elas vão se afastar. Vai acontecer o fenômeno de repulsão. Porque cargas iguais, elas vão ser repulsivas. Ou seja, uma vai se afastar uma da outra, certo? Se as duas estiverem carregadas com a mesma carga. Certo? Então cargas diferentes se atraem, cargas iguais elas se repelem. Seguindo adiante, vamos ver a eletrização por atrito. O que é isso, eletrização por atrito? É eu pegar e esfregar um objeto no outro e vai estimular os elétrons, certo? Vai estimular os elétrons irão passar de um objeto para o outro. É isso que acontece aí, ó. E aí pra gente entender isso, nós vamos ver o seguinte, que alguns objetos eles vão ter uma tendência a pegar um tipo de carga, certo? Então vamos observar aí, ó. Eu dei um exemplo aí, ó. Vamos observar o vidro e a borracha rígida, certo? Então se você observar aí, ó, quem vai ter uma tendência maior em receber cargas elétricas positivas vai ser o vidro em relação à borracha, certo? Do mesmo modo vai ser o contrário, ó. Então significa o quê? Que a borracha rígida ela tem uma tendência maior em receber cargas negativas em relação ao vidro, certo? Então essa eletrização por atrito vai depender muito disso, certo? Então eu tenho que perceber quem que vai ganhar mais carga negativa, quem que vai ganhar mais carga positiva, e se eu atritar um no outro, o que vai acontecer? Então eu vou observar essa tendência, certo? Então seguindo aqui adiante, condutores elétricos e isolantes elétricos. Esse é um assunto bem legal, porque a partir daí nós vamos entender o conceito de eletricidade em nossa casa. Se você observar na sua casa, você vai observar que, por exemplo, as tomadas onde vai ligar será de plástico. Por que é de plástico? Porque o plástico ele é um isolante elétrico, certo? Então você encostando ali no plástico, você não vai ter problema nenhum, certo? Aí vamos observar aí, ó. Vamos supor que eu tenho aí duas esferas e uma delas está carregada negativamente, certo? E eu pego mais
e eu vou pegar aí, ó, um objeto e vou encostar aí, certo? Eu tenho novamente, pego mais duas bolas, certo? Uma carregada e outra não, certo? E vou pegar também e encostar aí um outro objeto aí, ó, com a varinha, encostar aí esse bastão de objeto, esse objeto aí, ó, certo? Esses bastão. Só lembrando o seguinte, que esses bastão, um deles é de metal e o outro é de madeira. E o que a gente vai observar? Ó? Se vocês observarem, o que é que tinha um bastão de metal, os elétrons que estavam aqui em uma esfera, ele passou então por essa barra de metal e foi para a outra esfera. Significa o quê? Significa que nesse caso o metal ele é um bom condutor elétrico, certo? Então por isso que é importante falar, e principalmente em relação aos circuitos elétricos, eles devem ser feitos de metal. Por quê? Porque ele é um bom condutor elétrico, então vai facilitar essa passagem dos elétrons aí, no caso do metal. Já no caso da madeira, o que vocês observaram? Que não aconteceu nada, né? Então as cargas permaneceram na bola onde estava. Por que isso aconteceu? A madeira ela é um isolante elétrico, assim como o plástico e a borracha, ok? Então, seguindo aqui adiante, vamos ter os semicondutores. E aí, quando eu falo em semicondutores, é muito bom e importante nós falarmos sobre semicondutores, porque os semicondutores ele vai estar no meio termo, ok? Enquanto os metais ele permite que os elétrons passem totalmente por ele, os semicondutores eles não permitem que todos os elétrons passem por ele. Então, ele permite que apenas uma parte do elétron passe para o outro dispositivo. Então, vou mostrar aí um exemplo desse circuito elétrico. Certo? O circuito elétrico vai ser fabricado por materiais tipo o silício e tipo o germânio, que são dois elementos da tabela periódica que nós vamos ver em aulas posteriores. E aí, para você observar aí, ó, o silício e o germânio são semicondutores, certo? Então, eles não permitem que todos os elétrons que estão ali naquela peça passem para o próximo circuito. Então, o que ele faz? Ele vai selecionar os elétrons que irão passar. Então, por isso que ele é considerado um semicondutor. Seguindo adiante, vamos falar sobre eletrização por contato. Como é que acontece a eletrização por contato? E primeiro eu tenho que encostar o objeto que está carregado no outro. É isso que é a eletrização por contato. Então, vamos observar aí. Eu tenho uma esfera. Essa esfera, eu pego um bastão carregado positivamente, encosto nela. O que vai acontecer com essa esfera? Ela vai ser carregada positivamente, certo? Mas quando eu afastar, ó, e vou recarregar novamente esse bastão com cargas positivas, e quando eu encostar perto, o que vai acontecer? Ela vai se repulsir, ou seja, ela vai sair de próximo ali. Por quê? Porque são cargas iguais. Lembra disso? Então, se eu tenho cargas iguais, elas irão se afastar, ok? Se vão se repelir. A mesma coisa acontece com a carga negativa. Ó. Se eu pegar um bastão carregado negativamente, o que eu posso observar? Que aí ele vai receber essa carga, certo? Ao encostar aí, ó, o que vai acontecer? Ela vai se afastar. Por que ela vai se afastar? Porque são cargas iguais, né? Então, professor, quer dizer que se eu pegasse aí, ó, se eu tivesse um bastão carregado positivamente e uma bola carregada negativamente, ela ia se atrair? Sim, com certeza ela iria se atrair, certo? E quando a gente fala em eletricidade, a gente não pode esquecer de falar do aterramento. Aterramento é um assunto muito interessante. Por quê? Porque a gente vai entender como acontece esse processo, esse fenômeno que é tão legal e tão importante, principalmente quando se fala em eletricidade, certo? Para a segurança nossa, na casa de vocês, né? Vai ter que ter o aterramento para a segurança de vocês. Então, observa aí para vocês entenderem direitinho. Ó. Vamos supor que eu tenho uma bola aí, ó. Essa bola está interligada pelo aterramento. Como é que eu sei disso, professor? Olha o símbolo. Então, o símbolo aí, ó, ele representa um aterramento, ok? Então, esse é o símbolo do aterramento. Essa barrazinha aí, ó, deitada, e essa vai diminuindo esse tamanho. Então, essa é a barra de aterramento, ok? Então, seguindo adiante, vamos observar aí, ó. Vamos supor que eu tenho uma esfera e essa esfera está carregada positivamente. Presta atenção. A esfera, ela está carregada positivamente, certo? O que acontece se eu encostar ela próxima aí, ó? Se eu encostar ela próxima aí, o que vai acontecer? Essas cargas positivas, elas irão passar por essa bola que está encostada no
no fio terra e vai passar toda para o solo, certo? E aí o que vai acontecer com a bola, professor? A bola vai ficar neutra, certo? Então é isso que vai acontecer. Então o aterramento, ele simplesmente vai tirar toda a carga do objeto e vai jogá-lo no solo, certo? Professor, e se a carga for negativa, o que vai acontecer? A mesma coisa. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho aqui uma carga negativa, certo? Uma bola totalmente carregada negativamente. Eu cheguei lá, encostei próximo dessa bola que está colocada no aterramento, certo? E aí, o que eu vou observar? Que esses elétrons, eles irão passar de uma bola para outra e consequentemente vai passar pelo fio terra e vai ser descarregada toda no solo. E o que vai acontecer com a bola que está no fio terra? Vai ficar neutra, certo? É isso que acontece no aterramento. Por isso que é importante o aterramento, principalmente quando vai se instalar um chuveiro elétrico, porque ele vai fazer esse processo, né? Vai fazer com que aquela energia estática que está ali, que vai ficar acumulando aquela eletricidade estática, ela vai parar toda no solo, certo? Então, deixando o seu banho seguro, certo? Então, seguindo aqui adiante. Descarga elétrica no ar. E aí, quando eu falo de descargas elétricas no ar, a gente vai lembrar do dia chuvoso, né? Dia chuvoso, com aquela chuva torrencial, com raios, com relâmpagos, com trovão, certo? Tudo isso é um fenômeno só, certo? O que nós vamos observar? Que ali, quando está na nuvem, e o que vai acontecer uma reação, e essa reação ela vai liberar descargas elétricas, certo? Ali vai ficar carregado positivamente ou negativamente, dependendo da carga que tem ali, certo? E aí, com o passar dali, a proximidade com a Terra, ele vai acontecer, certo? Lembra que o oposto se atrai, certo? Então as cargas que estão ali, ó, tá diferente da do solo, e aí então acontece a formação do raio, certo? Então, para você entender isso, ó, vamos entender o seguinte: o ar, ele vai ser de alta resistência, certo? E aí o que acontece? Por ele ser de alta resistência, ele dependendo da situação ali do ambiente, ele não vai passar a corrente elétrica. O ar não vai passar porque ele vai ser um isolante elétrico, certo? Já se você tem um objeto como, por exemplo, um metal como o cobre, ele é de baixa resistência, e essa baixa resistência, certo, vai fazer com que ele seja um bom condutor de eletricidade, certo? Então aqui, ó, eu tenho no caso aí o ar ele é de alta resistência, então é um isolante elétrico. Já o metal, no caso aí do cobre, ele vai ser de baixa resistência, um bom condutor elétrico, certo? Então vamos aqui dar exemplo das descargas. As descargas, e aí a gente precisa falar sobre o seguinte: os raios. Pessoal, o raio, quando eu falo em raio, eu estou me referindo à descarga elétrica. Então, o que acontece? Quando acontece um raio, você vai ver dois fenômenos interessantes. Que primeiro vai ser o som, né? As partículas vão trelar no ar, certo? Formando então o som. Outra coisa, a luz vai ser o fenômeno ocasionado por essa grande quantidade de energia elétrica que está passando ali, certo? E aí então vem a descarga elétrica, que é o próprio raio, né? Então, para a gente ver, ó, vamos ver o seguinte: relâmpago é a luz, trovão é o som e a descarga elétrica é o raio, certo? Eu tenho um exemplo aí, ó, de um prédio, e esse prédio tem um para-raio, certo? E aí nós vamos para a nossa curiosidade para a gente ver o seguinte: o cara que inventou o para-raio foi o Benjamin Franklin, esse americano aí. A luz, ela tem velocidade de 300 milhões de metros por segundo. Já o som, pelo contrário, ele é mais lerdo um pouquinho. Ele vai a 340 metros por segundo. Então, por que eu coloquei essas duas velocidades? Porque a gente pode saber, certo, qual é a distância que caiu um raio. Como assim, professor? Como é que eu posso saber? Lembra que eu tenho aí, ó, a distância, a velocidade do som. Se eu tenho a velocidade do som e eu sei que a velocidade dele é de 340 metros por segundo, então eu faço o seguinte, ó. Eu primeiro observo a luz, o relâmpago, né? Observo lá, certo? E vou contar no meu relógio quantos segundos eu começo a ouvir o som, certo? Vamos supor que eu tá ali chovendo, né? E veio aquele relâmpago,
certo? E eu contei no meu relógio até o momento do som 5 segundos, certo? Aí com essa continha eu já posso ver então, saber qual foi a medida aproximada, certo? Lembra que não pode ser com tanta exatidão, certo? Então é uma medida aproximada da distância que caiu o raio, certo? Então preste atenção aí. Como é que eu sei? Eu vou fazer essa pequena continha aí, ó, certo? Por quê? Porque a velocidade vai ser igual espaço dividido pelo tempo. Então eu simplesmente pego o espaço igual a velocidade vezes o tempo. Então aí eu tenho aí o espaço que eu não sei, eu coloco novamente o S igual a 340 vezes 5. 5 de quê, professor? Os 5 segundos que eu contei da minha visualização da luz até o momento, né, certo, que eu comecei a ouvir o barulho, certo? Então nesse momento eu faço essa pequena continha, ó, 340 vezes 5, e eu vou encontrar esse resultado aí, ó, 1.700 metros. Então aproximadamente esse seria a distância que caiu o raio, certo? Então se liga aí, certo? Preste atenção aí quando estiver chovendo, certo? E faça essa continha aí, ó, conta os segundos aí e faça rapidamente, você vai saber aproximadamente aonde caiu o raio, certo? Então seguindo aqui adiante, vamos para o modelo atômico de Rutherford. E para a gente falar sobre o modelo atômico de Rutherford, a gente tem que falar primeiro do modelo atômico de Thomson. Thomson também foi um grande pesquisador, certo? E o que ele observou? Que no átomo ele não era como o Dalton tinha falado. Lembra que o Dalton disse que o átomo ele era uma bola maciça, indivisível, certo? Só que o Thomson ele descobriu o quê? Que o átomo ele não era essa partícula aí, essa bola maciça, mas sim ela existia dentro do átomo partículas subatômicas, certo? E essas partículas elas eram positivas e eram negativas. Só que o seguinte, ele denominou o seu modelo atômico de pudim de passas, porque não existia uma ordem aí para ele na época das suas pesquisas, não existia uma ordem para essa carga estar ali dentro do modelo atômico. Então ele chamou pudim de passas porque teria cargas positivas, carga negativa, e ela estaria espalhada por o átomo, certo? E aí o que acontece? No experimento de Rutherford, ele mostrou que não era bem dessa forma que Thomson explicava, certo? Então o que ele observou? Ele observou esse modelo aí, ó, certo? Esse modelo também é chamado de modelo planetário. Por que modelo planetário? Porque eu vou ter um núcleo, certo? E esse núcleo, como se fosse fazendo uma alusão ao Sol, né? E os planetas ao redor seria como se fossem os elétrons. Por isso que ele chamou esse modelo atômico aí de planetário, porque eu tenho ali o núcleo e os elétrons vão ficar em sua órbita, certo? E é dessa forma aí, ó. Então, para a gente entender isso, tá aí o núcleo, certo? E aí vamos ter os elétrons. Os elétrons eles vão estar na eletrosfera, certo? Que é ao redor do núcleo atômico. Então, ao redor do núcleo atômico, esses elétrons vão estar ali percorrendo nessa região chamada de eletrosfera, onde vai estar aí os elétrons, ok? E no meio, no centro, no núcleo, nós vamos ter o seguinte: vamos ter os prótons, que são cargas positivas. Lembrando, os elétrons são cargas negativas, prótons são cargas positivas. E também no núcleo nós vamos ter os nêutrons, que não vão ter nenhum tipo de carga, certo? Então vamos ter os prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas, e os nêutrons sem carga, certo? Então esse é o famoso modelo atômico de Rutherford, ou modelo planetário atômico, certo? Então, seguindo adiante, vamos para nossas atividades. E preste atenção aí, ó, para você não perder nada. Galera, eu tenho aí essa primeira questão. A primeira questão ele diz o seguinte: com base na foto, responda: o que transforma a energia elétrica em luz e calor? Aí você vai olhar aí, ó, o que vai transformar, qual desses objetos aí irá transformar a energia elétrica em luz e calor? B, o que gera eletricidade? Aí você vai olhar a imagem e vai marcar aí o qual dessas imagens aí vai gerar eletricidade. C, o que conduz eletricidade? Aí você vai observar aí nos objetos qual desses objetos aí irá conduzir eletricidade. E a D tem assim: o que abre e fecha o circuito? A mesma coisa, você vai observar aí e vai responder aí qual seria desses objetos que abre e fecha circuito,
Ok? Vamos para a nossa segunda questão? Vamos lá, né? Na segunda questão, eu vou fazer a leitura aqui e vocês vão anotando no material de vocês. Considere as seguintes afirmativas sobre o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo atômico planetário do átomo. 2. No modelo atômico, considera-se que os elétrons de carga negativa circundam a órbita ao redor do núcleo de carga positiva. 3. Segundo Rutherford, a eletrosfera é um local onde se encontram os elétrons e possui um diâmetro menor que o núcleo atômico. 4. Na proposição do modelo atômico de Rutherford se baseou no experimento em que uma lâmina de ouro foi bombardeada com partículas alfas. E aí, galera, vamos ter aí 5 opções, né? Observe aí. A, B, C, D e E. E aí você vai escolher a que está verdadeira. Vamos agora para a próxima. A próxima tem aqui. Classifique os seguintes materiais. E aí você vai observar. Vidro, plástico, ferro, ouro. Madeira, lã, cobre e alumínio. E aí você vai colocar aí nessa tabela quais são os que são isolantes elétricos e quais são os condutores elétricos desses objetos que vocês estão vendo aí. E quarta e última tem aqui assim. 3 esferas idênticas, A, B, C. Encontram-se separadas e suspensas por um fio isolante conforme a ilustração. Aí vocês estão vendo a ilustração, ó. E aí tem as seguintes ações e observações são então realizadas. Aproxima-se A de B. Observe aí, ó, o que vai acontecer. Aproximei A de B. Depois aproximei B de C. Opa! Aí vem lá uma tabela com as cargas aí, ó. Qual seria a possibilidade que estaria correta, né? Aí tem aí, ó, das possibilidades apresentadas na tabela seguinte, quais estão em conformidade com a observação. Aí nós temos aí, ó, a primeira. A tem carga positiva, B tem carga positiva e C tem carga neutra. 2. A tem carga neutra, B tem carga neutra e C tem carga neutra. Ou seja, quando eu tenho 0, pessoal, é carga neutra. Lembra disso. 3. A, eu tenho carga negativa. B, eu tenho carga negativa. E C, eu tenho carga neutra. 4. A, eu tenho carga negativa. B, eu tenho carga positiva. E C, eu tenho carga negativa. E aí, você tem 4 opções para você marcar qual seria a opção aí que, ao observar aí, você considera estar correta. Beleza? Então, galerinha, nossa aula fica por aqui, certo? Até a próxima, valeu e tchau!